dia a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer mais uma oração de gratidão. Temos muitos motivos, e além de nos credibilizar, além de deixarmos a porta aberta para continuarmos recebendo, ela trabalha em nós o senso de valores. O ser humano não é o que pensa, mas é o que ele habitualmente faz. O ser humano não é o que ele pensa de si que é. O ser humano é o que habitualmente faz. São os hábitos que constroem o nosso futuro. São os hábitos que criam o nosso caráter, bom ou mau. E são os hábitos também que determinam o que desenvolve em nós. Hábito bom desenvolve coisas, hábito mau, coisas. Amém? Eu quero que os irmãos me ajudem. Existe algo melhor, o melhor semente que gratidão? Existe? Um melhor preparo psicológico e o melhor preparo para a mente, para a memória do que gratidão? Existe? Existe? Se existir, me ajude, tá? Eu vou construindo a vida pelas descobertas, e aprendi sempre ficar com a melhor. Amém? Obrigado, Pai, por esse tão belo dia. Obrigado pela sua graça. Obrigado pela oportunidade que temos de estarmos neste lugar. Obrigado pela liberdade espiritual que temos de podermos louvar e adorar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque através de Cristo, e em Cristo abriu para nós um novo e vivo caminho que nos leva à Tua presença. Obrigado pela redenção da nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que nos ajuda e que também intercede por nós. Obrigado pela riqueza da Tua palavra, pois é um manancial de sabedoria, de instrução e de preparo para a vida. Muito obrigado. Obrigado pela Tua presença nesse lugar, pois o Senhor, aonde estiver reunidos em Seu nome, aí o Senhor está, e o Senhor tem sido fiel em cada reunião, em cada expediente que em Teu nome nos reunimos. Obrigado pelo que o Senhor também estará fazendo e falando conosco nessa manhã, pedindo, Pai, que a Tua graça alcance a todos, que o Senhor use também de misericórdia para com todos, e que ninguém retorne deste lugar como tem chegado, mas que leve algo especial para melhorar o seu dia a dia. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Levante suas mãos e declare: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Louvamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés.
consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome e nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Levante suas mãos e diga: te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, ó Senhor. Diga mais forte: te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Levante suas mãos nesta manhã, declare: te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Igreja, te exaltamos. Minha alma agradece ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de só de seus benefícios. Oh, minha alma, bendize aquele que mudou a história da tua vida. Oh, minha alma, adore aquele que começou a boa obra na tua vida. Nesta manhã, Senhor, nós queremos trazer a memória daquilo que tu tens feito. Nesta manhã nós queremos trazer a memória, pois tu és digno de toda a glória, de toda a adoração. Nós levantamos nossas mãos nesta manhã. Levante bem alto suas mãos nesta manhã. Abra os teus lábios e declare: ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor.
Aleluias. Obrigado, Senhor. Podeis tomar assentos. Louvamos ao Senhor pela sua graça. Quero passar as informações da vida ativa da igreja. Se somos o que somos, chegamos onde chegamos, é porque temos um programa, uma vida ativa, de espaço e também de realizações. Os nossos jovens estão no retiro. Tem cerca de 180 jovens lá com a liderança, e louvamos a Deus que, mesmo com todas as atividades, ainda o povo vem em bom número, porque o sistema religioso ele é muito hipócrita, que muitos precisam apenas de uma desculpa para não vir. Muitos precisam apenas de uma desculpa para não vir. Hoje os jovens não vão estar, então não precisa ir, porque a igreja vai estar um pouco diferente. Isso faz parte da falsa religiosidade. Mas é um assunto que eu tenho trabalhado já há bastante tempo, mas é bom relembrar que aqui, mesmo a falsa religiosidade está perdendo o seu espaço, perdendo o seu campo de influência. E nós temos as nossas atividades, nossos cultos. Cada culto tem a sua personalidade, tem o ensino de acordo. Por exemplo, hoje à noite teremos batismo. Então, a quem não cumpriu essa ordenança, venha conferir. Mas eu já fui batizado quando criança. Venha ouvir para ver se fizeram da maneira certa, da maneira que a Bíblia diz. Hoje eu estarei falando esse assunto, que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Se muita coisa não está andando bem na sua vida, é hora de rever se aquela área está sendo instruída pelas instruções que Deus deixou para nós, e ficou registrado. Então, meus amados, amanhã pela manhã, das 7 às 8, um culto para quem pode dar as primícias para o Senhor da semana, então aproveite. E amanhã às 20 horas, um culto para empreendedores, uma palavra diretiva, uma palavra instrutiva para você administrar melhor sua vida, ter uma boa gestão pessoal e uma boa gestão também nos seus empreendimentos. E na quarta-feira temos o culto de libertação, na sexta-feira o culto para as mulheres, e sábado é o culto dos jovens. E, meus amados, no próximo sábado, dia 2, teremos aqui das 8 às 12 horas, um treinamento, uma palavra para desenvolvimento de talentos, para fortalecimento de equipes, uma palavra que nos ensina a servirmos melhor, pois quem não vive para servir, amém? Então, o servir, e é na maneira de cada um servir, é que traz os resultados para a sua vida, melhora seus relacionamentos, melhora seus rendimentos, amém? É na maneira de servir que se melhora relacionamento, que se melhora rendimentos. Não tem outra coisa diferente. Então, aprendamos todos nós, que quem não vive para servir, sua vida não é aquilo que você pensa e não terá aquilo que deseja. Amém.
E também o dia 7 e o dia 14, que serão 2 quintas-feiras, terá novamente aqui um curso de milhas. O que é isto? É você saber aproveitar os pontos de seu cartão de crédito, das milhas que você também conquista aí viajando, e também de compras. Depende aonde compras, transforma em pontos. Pontos você transforma em milhas. E milhas você tanto vende quanto pode usar viajando. E também, meus queridos, o dia 21 de novembro, pode ir se programando, teremos aqui neste local, o primeiro evento de mentoria com os conselheiros do M3. Estará em pauta assuntos: motivação, coragem, fé e efetividade. Então tudo isso se precisa ter na veia, no comportamento psicológico, para enfrentar os desafios que o mundo dos negócios exige, que os empreendimentos exigem. E também o casamento coletivo será no dia 14. Está aí a oportunidade. Quero dizer, não é o papel que resolve o seu problema com Deus. O que resolve o seu problema com Deus é o ajuste a princípios e a bênção dEle, porque a bênção de Deus enriquece e ela não traz desgosto. Ah, mas eu não vou casar porque não sei se vale a pena. Olha, se não vale a pena, desocupe logo. Deixe livre para outro ou para outra. Amém, amém, amém. E se quiser fazer com efeito civil, até o dia 14 de novembro, encaminhe os papéis no cartório e o casamento aqui terá efeito civil. Amém? Está aí a igreja, os anúncios é justamente para oportunizar e atender melhor a comunidade. Dizei aos justos, bem irá. Então, quem sabe sua vida não está indo bem, porque a hora dos anúncios você até se perturba, fecha os ouvidos. Isso mata o culto. Mata o culto é a sua falsa religiosidade, de não querer saber as práticas da palavra, não querer se ajustar ao que Deus oportuniza para você e sua família através da igreja. Isso mata o culto. De você com filhos aí de 7 a 17 anos e ignorar o que a igreja oferece através da escola, através da JUAD. Isso mata até o seu culto. Por quê? Porque você não aplica nos seus filhos algo da palavra, os princípios de Deus, e lá em casa perdeu o governo e o domínio sobre os filhos, e depois você vem aqui e quer que só ouvir o que lhe interessa resolva o problema em casa. Até o culto se torna chato. Amém. Falei abobrinha? Claro que quem está nessa não gostou também. Quem continua com essa cultura, que a igreja não tem nada de bom, não sei por que está aqui. A igreja não tem nada de bom, aonde não tinha espaço para os seus filhos, educação, ensino, convívio social. Aqui tem, mas você está procurando se inteirar e saber. Lembro-me de uma ocasião, uns 20 e poucos anos atrás,
aliás, já faz uns 25 por aí, eu fazia uma pesquisa de avaliação com os membros todos, e com muitas perguntas, e cada um podia fazer a sua queixa, ou dar sua ideia, e me surpreendeu uma família bem grande, que reclamou que a igreja não tinha amor, e só eu tive acesso a essa pesquisa, e eu fui ver, mas por que eles não veem amor? Amor não é melosidade, amor é ser solução, amor é atender necessidade, amor não é melosidade, amém? Amor é sempre procurar ser solução. E aí aquilo me inquietou, aquela reclamação. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa. Que hora aquela família chegava no culto e que hora saía. Me surpreendeu. Chegavam atrasados e antes da oração final estavam pegando a estrada. E reclamavam que a igreja não tinha amor. E se a gente agora acredita em palavras, dá sentido ou dá valor a essas palavras, a gente entra em fria. Amém. O amor não é de palavras. E tem pessoas que só gostam daquele amor melosidade. Oh, irmão, como eu te amo. Irmã, como eu te amo. Você é especial para Deus. Não, é para Deus, mas você tem que provar, sendo solução na vida dela, porque se você quer a vontade de Deus, atenda às necessidades. Ame ao próximo como a si. Ame ao próximo como ao Senhor. Isso é amor. Então quem se ajusta, pode garantir que tudo irá bem. Amém? Vamos para Romanos capítulo 14, verso 22 e 23. A fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Bem-aventurado, suas aventuras sempre serão bem-sucedidas. A palavra bem-aventurado significa que suas aventuras sempre serão bem-sucedidas. E então você será bem-sucedido se você não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então não se contradiga, seja coerente. Se você declara que Jesus Cristo é o teu Senhor, então tenha o hábito de andar debaixo de seu governo, ser submisso às suas instruções, ser obediente às suas ordenanças. Então a fé que você tem, pratique, viva diante de Deus. Deus, eu creio assim e eu ajo assim. Mas o Senhor pergunta, onde é que tu tem firmado esses conceitos? Da onde vêm esses conceitos que você crê? De quem você ouviu? Você conferiu na Bíblia? Já nos dias da igreja primitiva, já tinha alguns problemas em alguns lugares. Mas tinha uma igreja lá, numa localidade chamada Bereia, que era uma igreja nobre. Mesmo chegando apóstolos ali, Paulo foi que identificou isso, ele pregando a palavra. Por que aquela igreja, aquele grupo de irmãos lá, se tornaram nobres? Porque eles examinavam se aquilo que Paulo pregava
que Barnabé pregava, que todos que passavam ali pregavam, estava de acordo com o que está escrito. Amém? As pessoas têm mais atração em buscar o sentir do que o entender. O sentimento é uma péssima gestão de vida, é um péssimo senhor na vida. Entendimento é um sábio senhor de vida. Amém? E quem se dirige na linha do entendimento, que administra a sua vida com entendimento, sua vida permanece firme, constante. Então diz Paulo, que a fé que tens, guarda contigo, é para ti, não impõe aos outros o nível de fé que você conquistou, e não condene os outros pela fé que você tem, ou pela falta de fé que tem. A fé que tem é para o relacionamento com Deus. A fé é como que o combustível para a sua vida, para você interagir, viver, mas que aquilo que você declare realmente possa fazer acontecer. Guarde contigo mesmo diante de Deus, e você será bem-aventurado se não se condena. Diz uma coisa e fala outra, aprova uma coisa e vem se condenar naquilo que você aprova. E ainda diz que aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque tudo que não é por fé é pecado. Se você não tem certeza que Deus irá com você no seu plano que traçou para a sua vida, se você tem dúvida que Deus irá aprovar, que Deus irá abençoar, não faça. Amém? Eu sei que todos nós planejamos, sonhamos, projetamos, nos auto-administramos, e agora eu pergunto, alguém quer propositalmente quebrar a cara? Propositalmente se frustrar? Propositalmente fazer com que as coisas deem tudo errado? Alguém pensa assim? Tem algum masoquista aqui? Que quer o pior para si? Então, meu querido, aquilo que você tem dúvida, na dúvida, o que diz aí nos conceitos de trânsito aí? Na dúvida, não ultrapasse. Tem dúvida? Não vá. O que é a dúvida? Falta de conhecimento. O que é incredulidade? É saber e não querer praticar. O que tem dúvida é porque não aprendeu, e tem um conhecimento raso, tem poucas experiências, não tem a vivência, não tem a prática da palavra. O incrédulo é o que sabe e não quer praticar. O incrédulo é aquele que sabe a verdade, mas ignora. Amém? Vamos para o capítulo 15, verso 1 a seguir. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Como é que nós podemos entender a vida espiritual? Quantos aqui têm filhos? Não importa a idade, mas quando a criança, quando o filho é bebê, é criança, está na fase da infância,
ele é fraco, ele é frágil, ele não tem conhecimento, não tem capacidade, não tem muito entendimento. Então o pai, a mãe, o que faz? Ela suporta, ela é suporte, ela ajuda a criança naquilo que ela não aprendeu, naquilo que ela sozinha não consegue. E qual é o ensino que Paulo está dizendo para a igreja? Nós que somos fortes, nós que já desenvolvemos nossa fé, nós que já tivemos o nosso crescimento em Cristo, nós que já temos experiências com o Espírito Santo, devemos ser suportes. O que é o suporte? Por que esse púlpito aqui estava fora do lugar? Porque o suporte dele estragou. Amém? E, enquanto não foi consertado o suporte, ele não veio e não pôde estar no lugar para desempenhar sua função. Amém? Por que não está funcionando a nossa fonte hoje? Porque o suporte dela não apareceu. Amém? Não apareceu alguém para botar água, não apareceu alguém para ver se a parte elétrica está tudo ok, tá? Então as coisas não funcionam por si. A igreja é o corpo de Cristo, e aqui tem membros fortes e tem membros fracos. E os fortes devem ser suporte dos fracos. Os que sabem devem ajudar e ensinar aqueles que não sabem. E isso é com respeito a tudo: vida espiritual, vida social e vida material. É dessa maneira que acontece o desenvolvimento e o crescimento e edificação. Porque à medida que eu coopero, eu também serei. E todos nós somos devedores. Porque se você hoje é adulto, já sabe se virar, alguém pagou o preço para você chegar até aí. Quanto tempo sua mãe, seu pai, seus irmãos fizeram por você o que você não sabia, o que você não podia. Amém? E a igreja é da mesma maneira. É da mesma maneira. Porque quando a pessoa se encontra com Cristo, ela nasce de novo. E aqueles que nasceram de novo são novas criaturas. E as novas criaturas em Cristo é uma terra ainda que precisa ser cultivada, desenvolvida, trabalhada. Assim é a nossa vida. Não é agora o nível acadêmico que vai mostrar a capacidade que tem. O nível acadêmico lhe dá e lhe deu capacidade, preparação para a vida natural, mas vida espiritual. Você recebe a influência do Espírito, primeiro o Espírito de Deus, e depois o Espírito de quem está acolhendo você, ajudando você, acompanhando você, levando você ao crescimento espiritual. Então nós que somos fortes, devemos ser suporte, suportar as fraquezas dos fracos. Por que a Bíblia está dizendo? Porque a falsa religiosidade pode dar um nó nisso aí, viu? Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas. Tem muita gente que confunde fraqueza com pecado. Se não for ajudado a pessoa na fraqueza, ela vai cair em pecado, ela vai construir uma vida errada. Quem não vence suas fraquezas, as fraquezas acabam vencendo.
Então, meus queridos, por que as pessoas desistem da igreja? Porque não conseguiram sair daqueles níveis de fraqueza. Por quê? Porque faltou suporte, não da palavra, mas dos fortes. Amém? Faltou suporte, não de ensino de púlpito, está faltando suporte daqueles que já venceram na vida. Deixa eu falar algo que muitos não sabem disso. Tem pessoas que por não terem crescido na graça, no conhecimento da palavra, são tentados. E aquela tentação lhe causou um mal-estar, e causa um mal-estar. E a pessoa até, pela pressão da tentação, se acha condenado. E aí então, por ser tentado, então se acha desconfortável, e aí então se acha sujo. Tentação não é pecado, mas se você não vence a tentação, ela lhe leva sim ao pecado. Amém? Mas vamos adiante, depois vamos concluir essa parte ali. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo, visando o que é bom para edificação. Para nós entender melhor a palavra, esse agradar ao próximo é justamente dar a preferência, ajudar. Quem é pai, quem é mãe, sabe disso. Dá preferência para a criança, para a fragilidade, entende a fragilidade, as limitações. Então, que usemos essa comparação para a vida espiritual também. Cada um de nós agrade, sirva bem, procure ser solução, visando o que é bom para edificação. Essa palavra edificação fica fora de muitas escolhas e muitos programas. As pessoas querem lazer, mas querem distração, querem coisas diferentes, querem novidade, querem agradabilidade, querem sentir, mas nós temos que ver e levar muito a sério que a vida ela é construída com atos e fatos e tudo que acontece, mas aquilo que do seu dia a dia, você avalia, vê se houve algum proveito. Eu digo isso com vergonha até, mas naquele tempo não tinha as opções que tem hoje. Eu vivi 19 anos dentro de uma igreja que não me edificava. Eu chegava em casa, tentava botar no papel, o que eu aprendi hoje? O que eu posso anotar para levar para a vida? Não tinha nada, não achava nada, não aproveitava nada. E os cultos se perguntasse para qualquer um, como é que estava o culto? Estava bom. O que o pastor falou mesmo? Não lembro, não sei. É a mesma coisa, no final do culto aqui muitos só vê que coisa boa tem na cantina por causa do cheiro, mas não vão lá provar. Então traga pão e coma com cheiro. Amém? Porque se o sentir resolvesse, o sentir não resolve. Eu vou ficar em casa assistindo pela
Pela mídia, o culto. Então, na hora do meio-dia, ligue e localize o Masterchef e faça a sua refeição também. Amém? Porque quando a gente olha aqueles programas, dá vontade, mas só fica na vontade. Tá? Pois é. Então, a vida prática está muito ausente da maioria dos que se dizem cristãos. E nós temos de Deus o que praticamos da sua palavra. Você não tem de Deus o que você pensa dele. Você tem de Deus o que você pratica da palavra. Você tem de Deus das instruções que segue, que pratica. Não adianta só pensar. É tão real que na hora da fome, pensa em alimento, vê se resolve. Na hora da necessidade espiritual, pensar em Deus resolve. Amém. Temos a palavra que traz a nós instruções. Olha o segredo do salmista. Salmo 119, verso 98, parece que é. Põe 96. Aqui. A toda perfeição vi limites, mas o teu mandamento, olha o poder da palavra, o poder das instruções divinas, mas o teu mandamento é ilimitado. Olha os efeitos. 97. Quanto amo a tua lei. Se fosse perguntar aqui, quantos amam a palavra? Eu amo, até tenho umas quantas Bíblias, mas a prova do amor é a meditação O segredo da prosperidade é temer a Deus e amar a palavra, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o amar a palavra é meditar nela, porque quando se medita nela, se alimenta o espírito, e um espírito alimentado é uma mente firme, são emoções controladas, é sabedoria emocional. Então, a prova do amor à lei de Deus é a meditação todo dia. E o que mais? Aí então ele descobre, como é que ele descobriu que o mandamento faz ele mais sábio que os seus inimigos? Porque ele meditava todos os dias. E ele tinha consigo a palavra todos os dias. E o que mais? Aí ele descobriu que o entendimento, eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. E tem mais, sou mais entendido do que os velhos, porque tenho guardado os teus preceitos. Retenho os meus pés de todo o caminho mau. Eu consigo reter, eu consigo impedir de os meus pés me levarem por caminho mau. A pessoa só tem força de vontade se o seu espírito é fortalecido. O nosso autogoverno, de eu fazer o que eu quero, não fazer o que não quero, tudo depende do alimento que eu recebo para o meu espírito, dos cuidados que eu tenho para com o meu espírito. Não é a oração que me livra, é o que eu como. Amém?
o que eu me alimento da palavra. Por isso o salmista diz: retém os meus pés de todo o caminho mau, a fim de observar a tua palavra. Não me aperto das tuas ordenanças. Eu achei que estava errado essa palavra, não me aperto. Está certo, não me aperto, como é certo, não me aparto. Então, quando na tradução que diz não me aparto, é que eu não me distancio, eu tenho sempre comigo. E quando a palavra diz não me aperto, é porque eu já tenho o conhecimento construído. Quem tem um conhecimento construído não se aperta para trazer resposta, para trazer direção para a vida. Porque tu me instrui. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço toda a vereda de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para, eu digo, a tradução certa é, para os meus caminhos. Não, a palavra é luz para o meu, não, para os meus. Porque há muitos caminhos que ao homem parece bom, mas o final dele é caminho de... Então tem muitos caminhos, e a palavra é luz para quem anda no caminho certo, e ela é luz para quem anda no caminho errado, pois ela mostra para que quem anda no caminho errado, ela mostra o final dele, morte, desgraça, destruição e o inferno. Qualquer caminho que a pessoa toma, a palavra ilumina e mostra onde vai chegar. Eu não sou guru nem cigano, mas se eu observar os seus hábitos, eu sei aonde você vai chegar. Sei o seu futuro, porque o que constrói o futuro de cada um são os hábitos. Amém? Por isso a palavra é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Voltemos lá para Romanos, capítulo 15, versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. E o verso 4 diz, porquanto tudo o que de antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras, tenhamos esperança. Aleluias. E o Deus, pode pôr o 5, ora, o Deus de constância e de consolação, vos deu o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo. A Bíblia não é contra sentimento, a Bíblia condena o sentimento almático, carnal, sentimentos malignos, mas a Bíblia nos propõe desenvolvermos o sentimento de Cristo. Em Filipenses capítulo 2, verso 5, Paulo diz assim, tende em vós aquele sentimento, ou o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento era? Era um sentimento, uma posição de realidade, humildade e propósito divino. Ele subsistia em forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus ou ser um Deus. Isso ele tinha direito, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
tornando-se semelhante aos homens, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, sentimento que tenhamos todos nós, o de Cristo, um sentimento de amor, um sentimento de se colocar no lugar do necessitado e procurar ser solução. Volte para o verso 4, vamos trabalhar um pouco esse versículo aí, de Romanos 15. Porquanto tudo o que de antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras tenhamos esperança. Sempre que Deus escolheu alguém e comissionou para grandes desafios, Ele dava, Ele orientava as pessoas não perderem o foco, não se afastar dos princípios, dos mandamentos, do que foi escrito, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Observem que até mesmo Jesus foi tentado pelo diabo, e Jesus teve que responder para o diabo o que estava escrito da maneira certa. Mateus capítulo 4, verso 1 a seguir. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha aqui, queridos, por mais consagração, por mais dedicação que nós apliquemos em uma autodisciplina, cuidado, santificação, nunca estaremos isentos de sermos tentados. E quanto mais a pessoa busca, parece que mais o diabo ainda tenta. E olha na linha que agora o inimigo veio tentar Jesus. Então o diabo, o tentador, veio ali no deserto onde Jesus estava, e desafiou Jesus dizendo: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus havia jejuado 40 dias, e com certeza estava com fome, e o diabo sabe a situação que cada um se encontra. O diabo sabe qual é a sua necessidade, qual é o seu desejo, sua fome de pão, sua fome de sexo, sua fome de dinheiro, suas ambições. O diabo sabe aonde está o seu desejo que lhe atrai, e ele vem com as propostas. Amém? E ele vem com as propostas. Qual foi a proposta que o diabo fez para Jesus? Olha, se tu é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus tinha poder para fazer milagre? Sim ou não? Agora eu pergunto, qual é o propósito do milagre? Muita gente usa o poder do milagre para coisa que não edifica.
Mas ali, meus amados, se Jesus transformasse aquelas pedras em pães, ele estava seguindo uma instrução do diabo. Como é que Jesus responde? Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem pessoas que estão obcecadas por soluções de alimentação, soluções familiares, e estão se esquecendo da palavra. Estão em busca de um milagre. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele se sentia alimentado pelas instruções que tinha. E aí o diabo nunca desiste, ele vem com a segunda. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-a sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles se sustentarão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Essa palavra está escrita. Como é que Jesus responde? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra diz que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito para não tropeçarmos. Mas a pessoa agora provocar uma apresentação pública, confiando que o Senhor vai livrar, isso é tentar a Deus. Que nem aconteceu, ouvi uma história, uma certa ocasião, a Bíblia registra que Josué, quando entrou na terra prometida, ele passou o rio Jordão, que quando ele colocou os pés na água, as águas se abriram e ele passou. E agora no século passado, 3 missionárias espiritualistas foram provocar o milagre das águas se repartirem e elas passarem, morreram afogadas. Por que que as águas se abriram e o povo passou? Porque havia um propósito de Deus para levar o povo para o outro lado. Por que que aquelas missionárias espiritualistas morreram? Porque não havia nenhum propósito em passar lá, elas passarem com o Jordão cheio. Amém? Amém. Eu pergunto para você, qual é o propósito divino nos milagres que você quer para a sua vida? Deus faz parte da solução do milagre para a sua vida? Tenho certeza, naquilo que o reino de Deus fizer parte, há um propósito divino, mas naquilo que o reino de Deus não faz parte, não adianta se desgastar, porque você estará tentando a Deus. Tem mais. Novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Disse-lhe: tudo isso te darei se prostrando me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus o adorarás e só a Ele servirás. Aleluia. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então aí mostra, amados, o diabo sabia que Jesus estava com fome, veio propor pão, um milagre, transformar pedras em pães.
o diabo sabia que Jesus veio para operar milagres e trazer soluções. Ele propôs um espetáculo, uma apresentação pública, subir lá na torre do templo e se jogar para baixo. E aí então ele ia descer como paraquedas, o povo ia ver aquilo, ia louvar, ia festejar. O diabo sabia que Jesus veio para ser rei, e o diabo propôs a Jesus que ele faria com que os reinos do mundo adorassem a Jesus, porque os reinos do mundo foi entregue ao diabo. Então ele se acha dono, e ele propôs que os reinos o adorassem a Jesus, se Jesus adorasse o diabo. Como, meus queridos, o diabo acha que é dono da riqueza, e ele propõe riqueza para as pessoas que o adorem. Só que, se vender para o diabo, adorar o diabo em troca de riqueza, morre na pobreza. Porque alguém sustenta ou sustenta soluções por muito tempo com produto roubado? A Lava Jato está dizendo que não. Amém? Como é que é o fim de quem rouba? Assim será o fim do diabo, e assim será o fim dos seguidores do diabo, dos que adoram o diabo em troca de riqueza. Então fazem alianças, fazem negócios e adoram. Que Deus tenha de nós. Então aí nós vemos como é que Jesus enfrentou o diabo, mostrando realmente o que está escrito e da maneira certa. Olha o perigo que as igrejas já desde o primeiro século já passaram. Gálatas capítulo 1 verso 6 a seguir. Paulo chegou lá nessa igreja lá na Galácia, e ele diz assim, e ficou surpreso. Olha a maneira que Paulo ficou surpreso, admirado. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando, abandonando, desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que é outro evangelho? O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas olha a coragem de Paulo, e eu digo a mesma coisa com os irmãos aqui. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já pregamos, seja anátema, seja maldito. E o que mais? Como antes temos dito, assim agora novamente eu digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. E aí então ele diz, pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém. E temos mais outro exemplo prático aqui, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 a seguir. Paulo diz, portanto, nada julgueis antes do tempo,
até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o seu louvor. Ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. E quem vai além do que está escrito, olha o que acontece: de modo nenhum de vos ensoberbecer a favor de um e contra o outro. Sempre quando se vai além do que está escrito, alguém sofre dano. Mas seguindo as instruções, os fortes ajudam os fracos. Seguindo as instruções, um é solução na vida do outro. Seguindo as instruções, a igreja é edificada, o corpo de Cristo é edificado e todos crescem em amor. E o verso seguinte, o que diz? Pois quem te diferença? E que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? E ele chama atenção dizendo: já estáis fartos, autossuficiente, já estáis ricos, sem nós já chegasses a reinar. Oxalá reinasses de fato, para que também nós reinássemos convosco. Amém. Então, quando a pessoa vai além do que está escrito, ela se torna uma soberba, um governo independente. Inclusive todas as divisões que já houveram no nosso meio, e as divisões que acontecem nas igrejas, é justamente por não respeitarem o que está escrito na palavra. Então a pessoa começa a buscar revelações e colocam a revelação acima do que a Bíblia diz. Começam a seguir sentimentos acima do entendimento. Então, quem vai além do que está escrito, vai causar divisão, vai formar um grupo pró e para se levantar contra quem não concorda. Só para os irmãos boa memória, que estão aqui, no mínimo uns 20 anos, os que saíram daqui, hoje estão melhor que o dia que saíram? Tem porventura mais gente consigo do que o dia que saíram daqui, com o grupo? E saíram cheios de revelações, cheios de soberbas, cheios de razões, cheios de espiritualismo. Use a memória. Por que eu falo isso? Sabe o que um ímpio me disse um dia? Pastor, eu fiquei sabendo que algumas famílias lá da sua igreja, que essa pessoa é minha amiga, saíram de lá e foram para um galho que era de lá. Sai da árvore para se unir a galhos que saem. Um ímpio me disse isso. Aí eu entendi que toda besteira tem um fundo de verdade. Amém? Eu dou parabéns para as pessoas que pedem carta. Eu acredito na tua sabedoria, que tenha encontrado um pastor melhor e uma igreja melhor. Porque sair para coisa pior é falta de sabedoria, ou é uma obra maligna para esculhambar sua vida. Que Deus tenha de nós, e Ele tem.
Por isso, para nós encerrar, Efésios 4:15, seguir a verdade em amor. Seguir a verdade em amor. Verdade, ela, no seu significado, nos seus efeitos, ela é solução. Para a saúde, ela é o remédio. Para os negócios, ela é a sabedoria. Para os relacionamentos, ela é o amor. A verdade, para cada área, ela tem um significado de aplicação. Siga a verdade em amor, porque quem não recebe o amor da verdade, quem não recebe o amor da verdade, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, diz, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, aí mostra que o engano da injustiça para os que perecem. E por que que as pessoas vão perecer? Porque não receberam o que mesmo? Não receberam o que mesmo? O amor da verdade. Quem não recebe o amor da verdade vai perecer, vai fazer negócios errados, vai fazer alianças erradas, vai acumular na sua vida bagagens erradas, conceitos errados. Amém? Isso é um atraso de vida. Ficamos em pé. Diante das verdades que foram colocadas, você que é forte e tem praticado essas verdades, entenda, ajude, tenha paciência, tenha amor com aqueles que não entenderam ainda e que não estão conseguindo praticar. Não discuta, não avilte a fé do fraco. Proponha algo melhor. Proponha, não imponha, proponha. Deus, que é Deus, não impõe, Ele propõe. Proponha a sua ajuda, a sua paciência. Proponha o seu amor. Proponha ser suporte. Não desista de ninguém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela luz da palavra, pelas verdades que a palavra traz e pelas instruções que ela nos propõe e nos dá para cada área da vida. Eu quero abençoar a cada um de meus irmãos que aqui estão, que de bom grado receberam essa palavra e que essa palavra desça o coração e dê as saídas para a vida. Eu abençoo cada um e desligo as vidas de todos os conceitos errados, de toda heresia, de toda falsa religiosidade. Desligo de todo o mal e que as pessoas fiquem livres para, ó Senhor, saberem fazer a escolha, escolhendo e confirmando e testificando na Tua palavra. Que a palavra venha a ser o alimento para todos aqui presentes, que a palavra ilumine todas as áreas do ser, colocando luz nos caminhos e também mostrando o destino e o final que cada caminho vai levar. Em nome de Jesus eu abençoo. Amém.